pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta, hoje com um tema muito legal, estamos aqui com a Elô de Castro, vocês vão conhecer agorinha. Nós vamos falar de um tema também diferente, nada muito técnico, aliás, nada técnico, mas que, claro, tem aí o nosso empreendedorismo junto. Então, vocês vão conhecer ela daqui a pouquinho. Gente, nós vamos falar hoje do empreender e do maternar, né? Nós vamos falar uma coisa bem legal que a Elô trouxe. Mas antes, não deixem de curtir nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, TikTok, né? Também o nosso YouTube e, claro, assistir a gente na SDP TV, uma rede streaming de televisão aí pelo Brasil e também outros países. Todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília. Então vamos conhecer essa figurinha aqui, né? Linda, que está aqui na minha frente. Primeiro, é um prazer você estar aqui com a gente, tá, Natácio? Obrigada aí por ter aceitado o convite, né? Estamos muito felizes aí de te receber. Agradecer, aproveitar aqui a minha amiga Rosângela, que fomentou essas mulheres maravilhosas essas últimas semanas aí, empreendedoras lindas, bem-sucedidas, né? E inspiradoras para você, mulher. Então vamos lá, Elô. Como conciliar o empreender e o maternar? Vou falar um pouquinho de você. Elô é contadora, administradora pela PUC São Paulo, empresária contábil, mentora de empresários e gestores contábeis, né? Conselheira atualmente do CRC São Paulo, é isso? Isso. Vogal da JUSCESP, ou seja, a menina não é brinquedo não, gente. Só para ser vogal, porque depende de indicação e tem que ter uma escolha, bichinha fera. Fundadora da Comunidade Contábil, uma aceleradora de empresários, baseada em 3 pilares de gestão: processo, pessoas e marketing e vendas. Ela chega a atender, para atender todas as necessidades de empreendedores, tem para alavancar os seus negócios. Olha que show. Elô, vamos lá. O que você quis passar para a gente? Primeira coisa, né? Quando você veio falar de empreender e maternar, conciliar isso. Carla, além de tudo isso, primeiro, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada de estar com você aqui no seu podcast. Muito, muito honrada mesmo. Mas me veio isso porque, além de tudo isso que você leu, eu sou mãe da Maria Beatriz, de 6 anos. E enfrentei aí por um bom... Ela fez 6 anos agora e acho que teve um período grande aí de adaptação entre carreira e maternidade, né? Por onde seguir, o que fazer. Não me vejo sem um e nem sem o outro. Então, não era uma opção escolher, né? Então, durante todo esse meu caminho com ela aí nesses 6 anos, foi um tempo de aprender a lidar com tudo isso. E eu acho que agora, ela com 6 anos, eu consigo dizer que eu cheguei num ponto de equilíbrio. Não acredito que o equilíbrio propriamente Você teve como ela uma... com 31? Eu tive ela com 31. Mesma idade que eu tive a Luana. Logo que ela nasceu, uns meses depois eu fiz 32. Então, assim, não foi tão jovem, mas também, né, para os padrões de hoje, sim, até que foi cedo. E eu me vi aqui naquele... Eu tinha certeza que eu queria parar de trabalhar, né? Quando eu engravidei, eu falei, eu vou desacelerar, eu vou tocar o escritório super, assim... Passou esse momento, né? Só que não. Você é empresária contábil há quantos anos? Só que não. Eu voltei para a contabilidade tem 10 anos, vai fazer 11 anos agora que eu voltei. O escritório da minha família já perpétuo, mais de 60 anos no mercado. Eu tive fora por muito tempo. Você está na terceira geração, né? Terceira geração. Estou na terceira geração. Se a gente contar o meu bisavô, que era guarda-livros, eu tô na quarta, eu sou a quarta, né? Mas a empresa dele era em Londrina, quando ele veio para São Paulo, ele já veio aposentado, então meu avô que acabou perpetuando mesmo a profissão. E eu tinha certeza que eu ia tirar o pé, eu ia ser mãe, né? Eu falava que eu tinha nascido para ser mãe. E aí eu descobri que não existe, como diz a Cris Junqueira, né, do Nubank, ela diz que não existe um mamífero mais produtivo do que uma mulher grávida. Eu me vi nesse momento, assim, e conheci a frase da Cris muitos anos depois, mas, assim, para mim é nítido o quanto a gente fica produtiva quando a gente está grávida, e o pós... Parece que um bicho pica, né? Eu falo assim, fui picada pelo bicho da maternidade. A vontade de deixar um legado para esse ser humano que eu coloquei no mundo. Você olha ali, né? E fala assim, eu tô fazendo por você, para você. Exatamente. Né? E aí, assim, não confundir o eu estou fazendo por você, mas não tenho tempo para você, né? Então, eu passei por momentos, assim, de precisar para me dedicar à carreira, para chegar a ter tudo, né, todos esses pilares aí que eu atuo, de precisar escolher momentos, mas eu acho que eu consegui trazer os momentos de qualidade.
Então, é um conflito muito grande, né? Eu você é mãe, você sabe. Então, assim, Eu é um sei. conflito muito grande. Aí tem que ter força e fé, sabe? Força e fé tem que É ter isso. os Fs, força e fé. Mas porque a gente fica com o coração partido, né? Pelo conselho, eu acabo viajando bastante também, né? Tô como conselheira efetiva já no meio do meu mandato. Então, Você é 2/3. eu sou 2/3. E aí a gente acaba viajando bastante. O interior de São Paulo é enorme, né? Enorme. Tem bastante evento aqui em faculdade à noite. Viagem para outros estados, né? Esse ano de convenção. Então, assim, já estive em Minas, vou pro Rio Grande do Sul na próxima semana. Então, assim, a gente tem uma agenda, né? E como conciliar essa E é agenda, uma agenda que você né? tem que cumprir, né? Exato. Quer dizer, você voltou para 10 anos no mercado, sua filha tem 6 anos, né? Isso. Então, os primeiros 4 anos, você estava buscando aí todo esse crescimento dessa carreira sua. Como é que foi antes da maternidade? Porque você já queria ser mãe antes? Já, né? Eu falava que eu tinha nascido para ser mãe, né? Eu casei com 28 anos, 27, 28 anos. Eu casei e eu trabalhava, eu trabalhei no escritório logo que eu entrei na faculdade. Eu virei para minha mãe e falei assim para ela, na primeira semana de faculdade, eu falei: "Mãe, arrumei um emprego". E aí ela olhou para mim, ela falou: "Como assim? Você arrumou um emprego? 5 dias na faculdade você arrumou um emprego?". Aí eu falei assim, eu falei: "Eu começo segunda-feira". Aí ela falou assim: "Aonde?". Aí eu falei: "No seu escritório". Eu me autoempreguei. Então, assim, eu me autoempreguei. Falei, não, eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro, né? Então, eu tinha muito essa mentalidade voltada a ser produtiva, né? A não depender, a ser independente. E aí, eu trabalhei no escritório por quase 3 anos. E aí, a gente chegou num momento que, né, assim, a hierarquia, eu precisava aprender a ter chefe. E eu acho que a minha mãe, ela tinha uma vontade muito grande de trazer uma profissionalização para dentro do escritório, deixar aquele viés familiar para trás e trazer, né, um olhar mais profissional. Que não é tão comum nas empresas contábeis. Exatamente. Então, assim, eu acho que é de pai para filho e vai seguindo a sucessão, do mesmo jeito. né? E é sempre do mesmo jeito. Quando o filho pensa diferente dos pais, começam os conflitos. Exato. E eu acho que ela tinha essa vontade, então ela me incentivou a ir para o mercado. Só que quando eu fui para o mercado, eu fugia muito de ser contadora, né? Eu fiz administração primeiro na PUC. Então eu eu gostava de carro, sou apaixonada por carro, né? E aí por gostar de carro, eu me inscrevi em todos os processos seletivos de montadoras. Todos os que você pode imaginar. Estava começando a abertura de estágio. E eu passei na Ford. E lá eu comecei minha carreira na área de supply chain. Nada a ver com contabilidade. Mas eu ligava para minha mãe quase todos os dias para tirar dúvida de imposto, porque o insumo que eu comprava, se tinha ST, se não tinha, como é que eu calculava, se a gente tinha benefício. Para ela te ajudar. E você usava lá? Eu usava lá. E então eu fui criando, né? Fiz uma carreira em supply chain, foram quase 9 anos, 8 anos e meio na área. Eu trabalhei em 4 multinacionais nesse período. Mas isso te deu experiência, te deu bagagem de relacionamento, Muito. te deu bagagem de tratativa, de liderança, te deu outras bagagens que não contábeis, mas foi te dando outras coisas que você precisa para poder, né, para você poder fazer gestão do escritório de contabilidade. Então, assim, nesse mundo fora... Que eu vou te dizer que é até benéfico. Você primeiro aprendeu a gerir para depois aprender a contabilidade. Exatamente. Então, assim, eu vim com toda essa bagagem de liderança, e aí eu tive a oportunidade de ter chefes extremamente humanos e chefes nada humanos. Então, eu acho que eu também consegui tomar a decisão de que caminho que eu ia seguir no meu modelo de gestão, né? Então, eu volto... Aí eu tive uma chefe nada humana na última empresa que eu trabalhei. É uma empresa muito grande, americana. E aí eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Eu tava para casar, né? E eu queria casar e ter filho logo. E eu falei, como é que eu vou ter filho se eu preciso ficar aqui até 10 horas da noite, né? E essa pessoa não deixou eu ir embora. Então, assim, ali eu percebi que não era. Você criou uma linha que você queria ser mãe, e aí ali você não podia ficar. Ali não cabia. Né? Ali não tinha espaço para maternidade ali para mim. Então, aí eu saí e fui procurar emprego. E a minha mãe já estava... E nessa época eu já tinha feito contábeis, eu já tinha tirado meu CRC. Nessa época eu já estava apta a trabalhar com ela. E ela já estava fazia uns 4 anos falando, vem, eu preciso de você para eu crescer, eu preciso de alguém que
venha comigo, né? E aí, quando eu saí, eu falei pra ela, eu falei, olha, eu fiz uma entrevista, e essa entrevista foi, assim, era a pessoa que me entrevistou tinha o mesmo perfil da minha ex-chefe. E aí eu falei assim, cara, não dá. Não dá, não dá, não dá. Era o caminho já estava traçado. O destino já tinha O armado destino tudo. já tinha armado tudo. E aí eu sentei pra conversar com ela, né? E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, acho que a gente tem 1 ano pra dar certo, né? 12 meses, acho que é um ciclo completo, né? E era janeiro. E aí eu falei pra ela, a gente tem um ciclo completo pra dar certo. A gente pode dar certo em 1 mês, a gente pode dar certo no 11º. Mas se a gente não der no 12º, é porque não vai dar certo. E aí eu volto pro mercado. Caminho. Exato. E fechamos esse acordo. Mas assim, nos primeiros 15 dias, a gente tava unha e carne, as coisas super funcionando, porque ela sempre me deu espaço para eu trazer tudo que, sabe, minha bagagem de gestão, de liderança, né? Então eu sempre tive Isso espaço. é muito bom, né? Você buscou o aprendizado, trouxe e ela te deu a abertura. Deu. Então te deu um certo conforto para você voltar. Sim. Te deu uma certa tranquilidade. Nossa, foi assim, incrível. E assim, aí eu fui levando, né? O escritório foi crescendo, então desde que eu voltei em 2013, a gente... E você trabalhou a gravidez inteira? Até o dia que eu tive a Mabê. Eu lembro porque você sabe que para algumas mulheres gravidez é doença. Eu sempre falo, gravidez não é doença, tá, gente? Não. Não é doença. Não é doença. Ao contrário. Obviamente que existem, né? Tem gravidez pessoas com problemas, mas isso. gravidez não é doença. Mas não. Pé incha, todo mundo incha. Tem dor de cabeça, todo mundo tem. As costas doem. As costas doem, todo mundo dói. Você não é melhor nem pior que ninguém. Exatamente. Se não for uma gravidez de risco, todas nós passamos pela mesma coisa. Exatamente. Ficar muito tempo sentada, quando você vê seu pé tá uma bola. Exatamente. E aí, assim, trabalhei até o último momento, assim. Ela nasceu dia 20 de setembro, no dia 19 eu estava no escritório, fui pro escritório de manhã, na hora do almoço eu tinha um ultrassom de controle, né, porque eu já estava perto das 40 semanas, e aí eu fui fazer o ultrassom de controle. A médica marcou? Não, eu liguei pra minha médica super chateada, porque a médica do ultrassom falou que eu não ia entrar em trabalho de parto, eu queria muito entrar em trabalho de parto, eu queria que a Mabê escolhesse a data que ela ia nascer. Aí a gente estava com a cesárea agendada para dia 21, e no dia 19, a minha médica falou pra mim, ela falou, Elô, não volta pro escritório. Ela falou, chega de trabalhar. Ela falou, vai pro shopping, bater perna, vai passear, vai se mexer pra você colocar essa menina aí pra mostrar pra ela que o mundo não é só ficar sentada na cadeira do escritório. E aí eu fui pro shopping, eu lembro que um shopping perto de casa, eu levei meu marido comigo e a gente andou. No shopping eu comecei a ter contração. Aí, não tinha entendido ainda que era. O que era, né? Fomos pra casa, aí as dores foram aumentando e tal, e aí eu fui pro hospital na madrugada de 19 para 20, e ela nasceu no dia 20 de manhã. Então, eu trabalhei até, assim, só não trabalhei na última tarde. Depois que ela nasceu, quanto tempo você ficou em casa antes de voltar? Aí era o meu plano, né? Meu plano era, imagina... Mundo perfeito. 60 dias, vai pra creche, eu vou voltar a trabalhar, né? Assim, preciso continuar o meu propósito ali no trabalho. Mas só que não, né? Aí ela teve alergia alimentar, foram vários percalços, assim, logo que ela era bem bebezinha, com 40 dias veio o diagnóstico. Aí eu amamentei ela até 1 ano e meio, então eu precisei fazer uma super dieta pra poder amamentar, pra tirar tudo que ela era alérgica. E então, mas assim, o escritório ainda dependia muito de mim naquela época, né? Então a gente montou, nós estamos falando de 2017, o trabalho remoto em contabilidade não era uma coisa comum, porque a gente montou mexia. Montou em casa ou você montou no escritório? Montei em casa. Quando eu montei no escritório, uma salinha do lado pra ela, fiz o inverso. A ideia era essa, mas por 2005. Por causa da alergia dela, eu morria de medo de alguém encostar nela com algum resquício de produto que tivesse traços de leite. E ter uma crise. Ela levantava assim vergões e já começava a chorar, porque incomodava, e ela era bebezinha, não sabia nem se coçar, né, tadinha. Então eu morria de medo. Aí eu contratei uma pessoa para me ajudar em casa, montei um escritório em casa, e ela ia fazer 3 meses quando eu montei toda a estrutura em casa. Daí, quando ela fez 4 meses... Mas você continuou trabalhando? Continuei trabalhando. Eu amamentava e subia para trabalhar. Amamentava, subia para trabalhar, né? Porque eu moro no sobrado. E aí,
de repente, com 4 meses, eu falei, gente, eu preciso ver a rua, não aguento mais ficar em casa. E aí eu comecei em meio período, aí eu voltava porque eu amamentava ela exclusivo, né? Então, meio período eu trabalhava no escritório, meio período no meu escritório dentro de casa. E assim eu fui levando. Aí ela acabou que uma alergista muito boa, conseguiu fazer uma dessensibilização, a gente conseguiu fazer a introdução alimentar, e aí foi trabalhar. E como é que foi depois desse primeiro ano? Porque normalmente, minha experiência foi meio diferente, mas assim, a gente se sente meio culpada. Eu dei aula paralelo no escritório, por exemplo, então eu tinha trabalho de manhã e de noite, né? Então eu só via Luana, eu costumo dizer que eu criei Luana na horizontal, até os 6 anos. Eu saía, ela estava dormindo, eu chegava, ela também estava dormindo. É triste, mas também não me senti culpada por isso, não, entendeu? Graças a Deus, ela é uma menina, acho que é incrível, assim, super inteligente, independente, tem 18 anos. E ela já se vira bem sozinha desde os 5 anos de idade. Eu nunca acordei minha filha para ir para a escola. Você fica, acorda, tá na hora. Vai perder a hora, não. Se perder essa hora, eu deixo. Tem, se perder a hora, eu deixo de castigo. Eu deixava, né? Hoje eu não vou deixar mais, que é maior de idade, estou na faculdade de Direito. Mas claro que a ausência prejudica, mas não. Eu sempre falava assim, o tempo tem que ter a qualidade. Como é que foi isso para você? Porque você ter o suporte da mãe ajuda muito, muito, entendeu? Acho que assim, o ponto foi, dentro do escritório eu busquei sair da operação, então cada vez mais diminuindo a execução. Execução, exato, ficar mais na parte de gestão mesmo, que aí me proporcionava estar mais em casa com ela. E eu tinha uma rede, eu tenho uma rede de apoio muito maravilhosa, né? Então, eu tenho a babá dela que é incrível, a minha mãe, apesar de ser o cérebro técnico do nosso escritório, ela consegue me ajudar muito, porque ela já está fora das entidades, né? Então, hoje ela já não atua mais nas nossas entidades. Então, ela... E botou a filha pra atuar, né? Minha mãe foi a primeira presidente do CRC aqui de São Paulo, né? Em 94. Então, eu lembro que na época que ela estava no plenário, eram 20... A Márcia foi a segunda? A Márcia foi a segunda presidente. Minha mãe, quando ela estava no plenário, eram 29 homens e ela de mulher, né? Na época dela, lá em 94. E a minha mãe me criou assim, na horizontal, né? Minha mãe me via... Tanto que eu e meu irmão, a gente era acostumado a dormir tarde pra gente poder ver a minha mãe. Porque ela chegava tarde. Porque as entidades sugam um pouco. Muito. Como é que você está lidando com isso agora? Então, eu tenho essa rede de apoio. E aí, como eu consegui estruturar toda uma gestão dentro do escritório, que hoje praticamente, eu só entro no operacional quando é extremamente necessário, né? Então, aqui, deu bucha. Aí a galera me chama. Então, assim, hoje eu consigo fazer a gestão do meu escritório totalmente remota. Então, eu tô na rua, eu tô lá dentro, é como se eu estivesse lá dentro. Meu time tem acesso a mim e graças a Deus, a gente conseguiu. E os clientes? Você tem envolvimento com os clientes já ou continua sentado na sua mãe? Não, praticamente, ela fala que a gente tem 2 fases de clientes, né? Os clientes dela, que são os mais antigos, e agora os meus clientes, né? Que eles nem falam com ela, eles nem querem, nem sabem, nem tem o telefone dela. Então, acaba centralizando mesmo em mim. Mas, assim, eu consegui criar um time, uma linha de frente de um time muito robusto, que me dá essa segurança. Como é que você tá lidando com isso, Lô? Porque, assim, esse momento que você está agora é uma fase importante da vida da criança, né? Que é estudo, começa a estudar, porque até 5 anos, vai. Aí, agora, de 6 para 7, ela vai começar mesmo já aprender a ler e escrever. Se tiver numa escola bilíngue, outra língua, né? E aí vai ter necessidade de estudar, daquela coisa toda. Eu nunca... A Luana fala assim, acho que ela fala até meio com orgulho, ela fala que é emburrada, ela fala, mamãe nunca fez exercício comigo. Eu falei, por isso que você sabe interpretar muito bem e se vira muito bem. Imagina se eu fizesse todos com você, que merda que ia ser. Você não ensina nada para sua filha, fica fazendo para ela. Como é que você está lidando com junta, escritório, CRC... viagem. Eu não cheguei no marido ainda, tá, gente? Eu tô só no filme porque a gente já tá falando de filho, que depois eu vou chegar no marido, né? Mas, assim, como é que você tá lidando com essa questão do tempo, né? Você tá conseguindo administrar? É difícil? Quais foram os desafios, assim? Porque a gente sabe que a gente é muito cobrada, né? Não, mesmo o filho criança, de uma certa forma, ele cobra. Ele pode não falar, mas ele cobra. Cobra com birra, cobra com, né? Aí, do nada, é uma criança super educada, de repente começa a fazer malcriadeza, né? Eles cobram do jeitinho deles. Eu tenho me dividido, Carla, assim. Normalmente, eu priorizo as manhãs. Então, de manhã,
quase todos os dias eu fico com ela e eu levo ela para o compromisso que ela tem de manhã. Então, né, as atividades extracurriculares dela, eu tomo café da manhã com ela, sou eu que acordo ela, que fico com ela de manhã e levo. Aí, a partir daí, o babá assume. Aí, volto no fim do dia para receber ela da escola, porque ela vai de transporte escolar, né? Então, quando ela retorna da escola, normalmente eu estou em casa. E aí, nos dias que existe demanda de viagem, demanda de CRC noturna, eu preciso ficar até mais tarde, aí eu tenho a minha rede que ou a babá volta, ou meu marido chega, ou a minha mãe me rende, e até o meu irmão... trabalha com o quê? Meu marido tem uma distribuidora de material de comunicação visual. Trabalha comércio. muito também. Trabalha pra caramba. Trabalha muito. Então, assim, ela tem 2 pais que trabalham muito mesmo. Mas, assim, até o meu irmão entra no jogo pra me ajudar nesses momentos. Seu irmão trabalha lá com vocês também? Meu irmão é administrador, hoje ele é meu sócio e ele faz toda a parte financeira e Faz junto... a gestão financeira da empresa. Isso, a gestão financeira da empresa. Ele cuida de outros negócios que a gente tem também. E as viagens, você carrega? Tem viagem que eu carrego. Outro dia fui pra São José do Rio Preto, que teve da Flavinha. Da Flavinha, isso. Fui lá num evento Foi um eventaço. Foi um eventaço. Mas lá também na fazenda, né? Aí eu levei, ela ficou... E eu tenho apresentado muitos eventos do Conselho aqui de São Paulo. Quando a gente faz esses eventos regionais, são os próprios conselheiros que apresentam, né? Então, eu sou do time que tá no palco apresentando. E nesse evento Você é prof? Não. Hoje eu sou coordenadora do registro. Mas eu gosto desse movimento e eles acabam me chamando. E aí, nesse evento de São José do Rio Preto, na verdade, eu fiz todos menos Campinas, que eu não apresentei, que foram as convenções regionais, né? E em São José eu resolvi levá-la, porque ia ter o evento da Flávia lá depois. E ela foi comigo, ficou no palco comigo. E ela queria falar, ela queria aparecer. Então, assim, tinham quase 500 pessoas, sabe, né? Daqui a pouco ela começa a demonstrar o orgulho, né, da mamãe, né? Sim. E eu falo muito, uma coisa que você falou, né? Eu criei minha filha na horizontal. Minha mãe foi assim, né? Mas olha que sucesso, né? Exato. E eu falo, não tem trauma. Não tem trauma. Tem evolução. Eu não tenho trauma, nem eu vi que você colocou, inclusive, ela colocou aqui, gente, umas frases umas palavras, na realidade, que ela colocou assim, sem culpa. Né, que você colocou. Sem culpa. Eu acho que é isso. Eu acho que você tem... E eu não tenho mesmo. Sabe por que eu não tenho? Porque quando eu olho pra minha infância, obviamente que tem momentos que eu vejo lá na infância... Eu fui em pouquíssimas da Luana. A minha mãe é em quase todas. Eu acho que a minha mãe não perdeu nenhuma. Agora, assim... Por exemplo, de fim de semana. Minha mãe trabalhava pra caramba de fim de semana. O CRC fazia muito evento no interior de fim de semana, na época da minha mãe. Então, a minha mãe viajava muito de fim de semana para fazer as universidades no interior, né? Minha mãe palestrava sobre ética na época. Eu lembro que eu assisti muito a palestra sobre ética. A minha mãe me carregava muito. Fui diversas vezes pra convenção no Rio Grande do Sul. Eu carreguei Luana com 45 dias de nascida pra Aracaju, pra brigar por evento da mulher contabilista. Minha mãe foi comigo. E a mamãe falava assim, filha, eu falei, mãe, vão comigo, porque eu preciso ir. Eu era coordenadora da Comissão da Mulher e eu tinha a missão de levar esse evento para o Espírito Santo. E Aracaju era o primeiro evento nacional que ia ter e a gente ia brigar por esse evento lá. E a minha mãe falou, eu vou, tá bom, eu vou. Aí ficamos no hotel, peguei o carro, aí eu saía do evento, aí aquela coisa do peito, que ela fica duro, né? Enche. Né? Caraca, tá tem que quente. amamentar a Luana, tá quente. Saía correndo do evento, ia lá no hotel, amamentava, voltava. Tinha 45 dias de nascido. À noite, eu montei assim, atrás do estande do Espírito Santo, um monte de coisa. Tipo, fiz uma cama pra ela. Pra colocar ela lá, entendeu? E é aquela confusão que é evento, né? Então, mas foram assim, 5 dias... Eu sempre levei quando eu pude. Hoje, eu levo por escolha dela, né? Então, eu falo assim, eu quero ir com você para Fortaleza. Bora, se tiver como ir, escola permitir, bora. Entendeu? Eu tenho levado assim... Não dá para levar em tudo, não, né? Em tudo não dá, por causa da escola também, né? Hoje os nossos eventos são muito durante a semana, né? Então eu levo assim, agora vai ter Conescap em novembro em Fortaleza, aí vai a família inteira, ela vai também, e é na semana do meu aniversário, vamos comemorar meu aniversário lá. É porque então, é feriado, né? Aí não tem problema, né? Aí então assim, quando encaixa, eu levo.
Quando eu tenho uma rede de apoio que vai comigo, eu levo. Porque eu também acho, às vezes, é Eu ruim. sempre levei. Ela é muito A rede de novinha apoio é importante. pra ficar dentro da palestra. Ontem ela tava comigo na abertura aqui da Convecon, aqui de São Paulo. Eu não vi. Ela tava cheguei comigo, mais tarde. ela curtiu o show que teve lá do Foi muito piano, bom, foi inclusive. muito bacana. Ela curtiu, ficou comigo, ela é super orgulhosa. Então, eu falo, essa que você criou, né, a Luana na Mas eu horizontal. tava te falando, eu não tenho trauma, não. Eu sinto, vamos dizer, um saudosismo por algumas coisas que eu deixei de fazer. E talvez se eu fizesse um esforcinho, um pouquinho, eu poderia ter ido, entendeu? Então, tem cenas, claro, que marcam, né? Acho que a que mais me marca pela ausência foi quando eu falei que eu ia no Dia das Mães lá na escola. Ela novinha, tinha uns 4 anos, mas eu já não ia em nada, nunca ia. E ela tinha uns 4 anos, eu já estava separada do pai dela. E aí a professora me ligou. Carla, a Luana está em prantos, porque você é a única mãe que não está presente. Nossa. Aí eu saí correndo, chorando, igual louca pela Vila Velha. Fui bater lá, não, chega até a emoção. Fui bater lá no evento, quando eu cheguei, a bichinha em prantos, chorando. Era a única na roda que não tinha mãe. E aí eu sentei ali, abracei ela, falei, filha, me perdoa. Mas a mãe chegou atrasada, mas chegou. Então, essa cena me marcou. Aí depois disso eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu tenho que botar ela numa escola. Olha o meu pensamento, eu tenho que botar ela numa escola que exija menos essas coisas, que foque em outras coisas. Porque essas escolas muito apelativas, põe a gente numa sinuca de bico também, sabe? Sim. Porque a coordenadora me ligava toda hora cobrando, mãe, você vai vir na reunião de pais? Eu, pra quê? Se a Luana não dá trabalho, a Luana não cria problema, pra que eu tenho reunião de pais? Que saco, eu falava. Pô. Pra você conhecer outros pais, eu não quero conhecer outros pais. Eu falei, eu não tenho tempo pra isso, gente. Pois é. Então, aí eu coloquei ela numa escola que é bilíngue, que ela ela estudou pouco tempo o dia inteiro, que eu acho que era muito sacrifício. Mas eu, graças a Deus, sempre trabalhei muito, Elu. Então, assim, eu como separei do meu pai, eu fui carreira solo. Então, eu tive que ter esse enfrentamento de, ao mesmo tempo, o desafio de dar certo para não ter que voltar com a rabinha entre as pernas, entendeu? Pô, eu estava acabando de fazer, eu fui mãe da Luana. Então, assim, foi um desafio muito. A Luana nasceu em 2005, minha empresa começou em 2001. Nossa, eu tinha 4 anos, quando eu estava anos. no auge da empresa crescendo, eu engravidei, entendeu? Mas eu já vinha tentando, eu também sempre quis ser mãe. Eu falava, ó, eu sempre muito planejada. Eu falava, eu quero casar com 25, casei. Quero ter filha com 31, tive com 31. E eu sempre falava, as minhas coisas são muito planejadas. Eu falo, quero me aposentar, reduzir muito a contabilidade com 55. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Falta 5 anos. Estou buscando lá, estou na luta. É né? isso, mas a gente faz planos. A gente precisa fazer, né? Você não pode. E maternidade, realmente, ela não pode atrapalhar, porque ela não deve atrapalhar. Não, ela tá para contribuir. Exato. E eu tenho uma máxima que é assim: minha mãe me criou dessa forma, como você criou a Luana. Eu sou o que eu sou hoje por ter ela como inspiração e ter meu pai também, que é um grande profissional também como inspiração. Não me traumatiza. Eu tenho um super orgulho dela. Mas, assim, orgulho. Ela é uma mulher e, assim, de garra, né? Eu tenho um super orgulho. E o que eu faço hoje é para que daqui a alguns anos uma B assista esse podcast e fale, mamãe, eu também tenho orgulho de você. Mas assim, é pra falar assim, verdade. cara, eu quero criar um ser humano independente, né? Então, assim, a gente foi atrás de uma cidadania italiana pra ela ter o passaporte, pra ela poder fazer o que ela quiser, ela ter as portas do mundo abertas pra ela. Eu não vou segurar, ela é filha única, não vou segurar, não pretendo ter outro filho. Não vou segurá-la, sabe? Então, assim, a minha vontade é criar um ser humano digno, que olhe para os pais e fale, né? ele honre esses pais pela criação que eles deram. Então, assim, eu tenho priorizado, eu fecho agenda às vezes para ela, às vezes de sexta-feira à tarde, quando ela chega da escola, né, eu vou buscar mais cedo pra gente fazer algum programa junto. Você falou uma coisa legal. Então, assim, eu vou encaixando. É um Tetris, faz um Tetris na agenda você falou uma coisa legal. Eu acho que toda mulher devia pensar nisso. Por exemplo, claro, a gente é empresário, a gente é privilegiado, né? Porque a gente pode na sexta-feira fechar a nossa agenda. Sim, com certeza. Então, tem 6 anos que eu virei e falei assim, não, agora... E naquela coisa de querer ser presidente também, pensa, né? Você tá ali chegando próximo de sua vez. E aí você fala, cara, não dá pra dar... Tem coisa que não dá pra recuar mais. Não, você tá não dá pra dar ré. No momento que eu tô dando curso no Brasil inteiro, no momento que você tá... E eu, ao mesmo tempo, Luana lá no ensino médio, precisando, querendo fazer intercâmbio, aí vem pandemia, aquela loucura toda. Eu falei, cara, não dá pra dar ré. Tem coisa que não dá. Então, eu vou fazer o seguinte, defini que... Tem quase 8 anos já. Toda sexta-feira eu não trabalhava mais. Não trabalho. Ela ia para a escola, quando ela chegava em casa, eu estaria em casa, eu almoçaria com ela, entendeu? Então, eu iria a gente iria para Guarapari, se ela não fosse para casa do pai, então a gente ficaria ali, de tarde. E aí a gente para pensar esse mundo de tecnologia,
bom, mas é ruim. Não, porque eles te interceptam, né? Fechar Então, a cara, agenda não é literalmente não trabalhar. Porra, não, Fechar a agenda é não ter compromissos, né? E mais do que isso, ele não só intercepta o nosso plano, mas ele intercepta o plano com o filho também. Porque o Sim. filho tá na porcaria da internet. Então, também eles não querem certas horas a sua presença. E aí eu tive que ter um tempo, você vai chegar nisso, de você falar bem assim, ó, você tem que escolher, você não pode cobrar só a minha presença quando você tá com o seu tempo livre. Sim. Que a regra é inversa. É. A regra tem que ser inversa. Porque eu me cobrava muito quando a Luana foi ficando mais velha, porque é a preocupação com a faculdade, né? Tipo, o que essa menina vai fazer, dar o apoio. Mas esse apoio que a sua mãe te deu, que poderia não ser todo dia, mas era fundamental nos momentos que você precisou, te dá liberdade para procurar um emprego. É isso que a gente tem que fazer. É isso. Né? Senão você não... Tipo assim, você voltou para a empresa porque era natural que você voltasse. Sim, e foi uma decisão minha, assim. né? Você não foi impulsionada para isso, não. entendeu? Então a gente começa trabalhando com os pais, depois a gente solta, e se tiver que ser, vai ser. É isso. Né? Então acho que é muito importante. Mas eu queria fazer uma pergunta que não quer calar para os ouvintes laterais. Que será? E o marido? Marido. Porque o filho a gente, né? O filho a gente resolve. E o marido? Tem tempo pra ele também, né? Assim, eu acho que a gente acaba ficando. Ele trabalha muito também, né? Então, assim, a gente praticamente não se vê durante a semana no sentido de ter uma troca e estar Mas ele já tá junto. reclamando do CRC? Não, ao contrário. Ele é um dos meus maiores incentivadores, assim. Aproveita essa fase. Não, ele é um dos meus maiores. Ele ainda brinca, assim. Ele fala: se um dia você for presidente, eu vou ser o primeiro damo, né? Ele brinca. Porque o primeiro damo é revoltado. Você tá há quanto tempo no sistema? Se dedicando para o sistema como conselheira? Tomei posse uma tinha 3 meses. Faz 6 anos. Vai fazer 6 anos agora em janeiro que eu tô no sistema. E eu assumi a junta comercial esse ano, né? Então, eu tô no meu primeiro mandato na junta. Então, assim, ele é um dos meus maiores incentivadores. Eu lembro que quando eu decidi que eu ia sair da operação, que eu ia escalar meu escritório, que isso foi... Eu tinha acabado de entrar no conselho, e aí eu falei, chega, eu vou sair total da operação. O meu objetivo é, até 2020, estar totalmente fora da operação. O escritório precisa rodar sem eu estar aqui dentro. Aí ele me deu um super apoio. Foi um processo muito difícil, porque nem todos entendem a forma como você quer fazer. A realidade é que algumas pessoas entendem que você não quer mais trabalhar. Então, assim, você não quer mais trabalhar. Trabalha muito mais em casa, gente. Cara, não é nem por estar em casa, mas assim, a hora que você fala que você vai sair da operação, a primeira, eu não vou mais, sei lá, eu fazia isso, né, eu fazia imposto de renda. Eu não vou mais fazer imposto de renda, agora eu vou treinar alguém para fazer imposto de renda. Por quê? Você não quer mais trabalhar? Não, ao contrário. Não, tô em outra fase, gente. Agora eu vou pensar na gestão, eu vou trazer mais clientes, eu vou alavancar o negócio. Aí eu já estava no CRC. Então, ele sempre foi um super incentivador, assim. Hoje, a gente tem um dia que a gente janta junto, que é a nossa jantinha de quarta-feira. Isso ficou comum, né? Os casais tendo um dia pra se E aí é o dia da família. É o dia da família, a gente tá nós 3. É terça-feira, eu tenho um cliente, Léo, ele é muito engraçado. Ó, eu vou lá trabalhar ele contadora. Hoje não posso, que hoje é o dia do jantar com a esposa. Então, assim, toda quarta-feira. Mas, obviamente, é um negócio flex, porque, assim, tem vezes que eu sou uma chamada vez pra por semana palastrar. É a vez de vocês. Isso, normalmente a gente, nós 3, a gente fala que é o nosso momento de família, assim, estarmos os 3 juntos. Então, a gente compra uma comidinha, faz a comida junto, cozinha junto, né? Se a gente compra ela curte alguma esse coisa, momento, assim? Curte pra caramba, assim, ficar lá com a gente na cozinha e tal. Então, a gente criou esse momento de estarmos juntos pra se dar prioridade. E aí, assim, fim de semana, eu não trabalho. Não trabalho. Eu só vou, de fato, assim... tem um evento que é da faculdade tal que precisa. Ok, exceção, vou. Agora, antigamente... porque o CRC é um trabalho, é voluntário, mas é um trabalho. Sim, é honorífico, mas é um trabalho. E você precisa, pra você estar lá, você precisa se Isso, dedicar, né? É um compromisso, exatamente. Não adianta você ser conselheiro e não entregar, né? Sim, você assume compromisso com pessoas, exato, né? Exato. Então, assim, a gente criou essa dinâmica. A gente quase não se vê de manhã, muito pouco. Você sai primeiro ou ele sai primeiro? Ele sai primeiro porque normalmente eu tô na academia, né? Eu faço academia enquanto a Mabê tá dormindo, pra não perder tempo com ela à noite. Então, eu vou na academia de manhã, daí ele sai, eu chego. Aí eu fico com ela de manhã e à noite, normalmente, a gente se vê
janta ali junto, mas assim, às vezes, como eu priorizo jantar com a Mabê, e a rotina dela, ela dorme muito cedo durante a semana por causa da escola, por causa das atividades, Elas cansam, né? então aí o que acaba acontecendo? Quando ele chega, e ele faz o esporte dele à noite, né? Então, quando ele chega, ela já tá prontinha pra dormir. Gente, porque tem esse detalhe, né? A gente tem que conciliar casa, trabalho, voluntariado, filho, marido e atividades, né? Porque Exato. a gente tem que, né? A gente Cuidar tem da que cuidar da beleza, gente, tem que cuidar da né? gente, né? Que também é um ponto que às vezes a gente fica um pouco de lado quando a gente tem filho, né? E eu conto muito com os avós nos finais de semana pra gente ter momentos da gente. Então, um show, né? Um cinema. Às vezes, ficar em casa vendo Netflix, a minha mãe fica, a minha sogra fica, meu pai mora no interior, mas é aqui pertinho, meu pai fica com ela. Nas férias, ela fica uma semana lá com meu pai. Então, assim, ela é uma criança que, além de ser muito fácil das pessoas, né? Traquejarem, assim, com ela, né? Terem o traquejo de ficar com ela é muito fácil. Ela é super apegada, para dormir ela é um pouquinho difícil, mas com os avós vai super bem. Então, a gente tem essa facilidade. Então, Ou seja, você planejou tudo. Então, mas não foi tudo tão fácil, né? Acho que foi por isso que eu quis muito trazer esse tema aqui. Isso não foi uma coisa que eu desenhei no papel e saiu. Você foi montando, né? Não, a gente passou por momentos tenebrosos nesse caminho até a gente chegar nesse modelo que eu tenho hoje, né? Então, assim, eu passei por momentos... Eu trabalhava 24/7. Nossa, várias vezes eu quis jogar tudo pro alto e falar, chega, acabou, não vou fazer mais nada. Não vou ser mãe, não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Vou tirar um ano sabático, vou me internar em algum país da Europa e ficar por lá. Porque havia muita cobrança, né? Então, a partir do momento que a pandemia deu aquela aliviada e a Mabê foi para a escola, de fato, eu falei, nossa, agora eu vou poder trabalhar. E eu mergulhei no trabalho, assim, mergulhei. E aí, assim, eu praticamente não ficava com ela e não ficava com ele. Eu só trabalhava. Porque mesmo nos momentos que eu estava em casa, porque eu sempre estava em casa à noite, né? Eu estava no celular trabalhando. E foi quando eu comecei a entrar pro Instagram, né? Então, Quando que foi o start, Elô? Tipo, tem que virar isso. Quando meu casamento entrou em crise e minha relação com a minha filha estava devastada, né? Então, assim, a gente teve um momento... Não devastada, mas, assim, era uma relação de birra o tempo inteiro, né? E aí o Zé falava pra mim, o Zé é meu marido, ele falava assim pra mim, vocês discutindo, parece que é você discutindo com você mesmo, parece que tá brigando com o espelho, você já reparou? Porque eu e ela, a gente tem uma personalidade muito parecida. E aí eu falei, cara, como lidar com uma pessoa que é tão igual a mim, sendo que eu não sou a pessoa mais fácil do mundo, né? E aí, muita terapia, e aí você começa a entender que... É a rede de apoio que você falou, né? Pedir ajuda para as pessoas também, né? Aí você aprender a pedir ajuda. Aí eu comecei a, de fato, pedir ajuda. Eu não tô te incomodando, mãe? Não tá. Então tá bom, você pode me ajudar? Então, assim, trazer esse pedido de ajuda, dividir com as pessoas, né? Eu conheço pessoas que falam, não, eu não tive filho para ficar dando trabalho para os outros. Eu entendo que eu não tô dando trabalho pra ninguém a partir do momento que eles sentem prazer em estar com ela. Pois é, né? Qual avô não gosta de ficar com, né? Exato. Gente. Então, assim, e eu tenho uma memória afetiva da minha avó, de ter ficado com ela. Eu passava todas as férias com minha avó. Né? Então, assim, que é um tempo tão curto que a gente quer ficar com a avó, porque depois vira adolescente, a gente não quer mais ficar nem com a mãe, nem com a avó, nem com ninguém. Então, assim... Quer ficar no mundo. Exato. Então, assim, o que eu para chegar nesse modelo que a gente tem hoje, eu passei por momentos bem difíceis, assim, e, na verdade, o momento difícil era pra mim, porque eu ficava angustiada. Eu ficava naquela cobrança, uma ansiedade. Eu tô lá e preciso estar aqui. Eu tô aqui, eu preciso estar lá. Eu tava lá e eu não... Até um dia que alguém virou pra mim, eu tava num treinamento, e aí falaram assim, agora vocês vão ficar em pé e batam, né, o pé no chão e tal. Estejam onde o pé de vocês estão, né, assim... Onde o seu pé tá, você precisa estar com a sua cabeça. E eu falei, cara, quando eu tô em casa, eu tô no escritório, né? Eu tô com a cabeça no escritório. Quando eu tô no escritório, eu tô me lamentando que eu devia estar em casa. E aí eu falei, não, agora eu vou estabelecer tempo. E aí foi quando eu comecei a estabelecer tempo. Aí eu decidi, de manhã, isso. Tudo isso, né? Tá ligado à qualidade de vida. Sim. Acho que primeiro de tudo. Segundo, ao que você quer pra você e pra quem está com você. Porque a gente não é sozinho nesse mundo, né? E aí eu vou falar a frase, senão pra que você botou filho no mundo? Exatamente. Né? E ninguém precisa estar com alguém, precisa estar casado. Então pra que você quer continuar casado se você não tem relacionamento? Né? Então vai tudo nessas perguntinhas, assim, né? Exatamente. Mas são coisas que você para pra repensar. Que estilo de vida você quer?
o que você quer. Tá junto, todo mundo tá, né? Então, por exemplo, você tem uma rede de apoio legal, que isso foi bom, que você construiu com a sua família. Eu acredito que a sua mãe tenha sido extremamente importante para você. Muito. Não só pela experiência, mas pelo apoio mesmo, né? Foi de te muito. trazer, te consolar, te dar cola em alguns Sim. momentos, né? Eu acho que isso faz parte. E você ter vontade e querer, porque na realidade, assim, é muito mais fácil a gente correr, né? Porque querer você tem que enfrentar. E o enfrentamento não é fácil para ninguém, né? Então, a gente bater de frente com as situações, dizer, abrir mão de certas coisas que naquele momento você não quer, mas se você não fizer isso, você vai perder por um outro lado. Exatamente. Então, a gente é muito objetivo, a mulher é muito objetiva, mas em momento as outras objetividades também, a gente tem que deixar um pouquinho de lado, senão a gente também não consegue ter o outro lado, né? E eu acho que é isso, é parceria, né? Então, seu marido te apoia, tá com você, né? Eu tô há 20 anos no sistema. Então, Muito já não tempo. dá para querer muito apoio dele, né? Com 20 anos de sistema, ele já tá de saco cheio. Já tá de saco né? cheio. Mas, assim, eu entrei nova, né? Porque eu entrei na Comissão da Mulher, como a Rô, entendeu? E aí eu fui convidada a ser conselheira e sou conselheira desde 2008, Cara, é tempo, hein? né? Então, nós estamos em 2023, né? Conselheiros, eu fiz 4 vezes vice-desemprof de presidentes diferentes, Nossa. de chapas diferentes, porque eu sempre organizei muito bem evento. E eu conheço muito palestrante, eu dou aula na FIPECAF, então eu conheço muito professor, entendeu? Então, assim, eu também dei aula na graduação, então eu tinha essa coisa de querer fazer. Então, ele vai passando, e você vai buscando. Agora, cheguei na meta, que era ser presidente. Então, aí agora vai passar. Né? Agora eu vou deixar um legado, formar o outro, Mas e aí... você vai sair desse tema? A pergunta que não quer calar. Gente, você acredita que a minha filha, domingo, eu cozinhando... domingo não, perdão, foi no feriado. Eu tô em São Paulo desde quinta, né? Eu me internei no Sírio Libanês na sexta, que eu fiquei no Sírio internada. E minha filha assim, mamãe, eu ouvi as meninas falando negócio de chapa. Você tá em chapa de sair. O que você tá aprontando, que você mãe? ia sair? Falei, então, filha, vamos deixar pra conversar isso depois de 13 de novembro. Porque eu falei, porque na realidade é um processo. Mamãe não vai ser mais presidente. Mamãe precisa passar. A gente não pode construir todo um trabalho de anos e você jogar na mão de qualquer um. Sim. Porque quem perde é tudo aquilo que você construiu. Sim. É como se você tivesse feito algo mal feito. Sim, então você precisa concordo. deixar um legado. Né? Porque é uma coisa seu escritório. Sua mãe construiu o escritório, trouxe você. Aí, de repente, você sai. É como se a sua mãe não tivesse construído essa ponte legal. Não dá liga. Então, eu preciso construir essa liga. Então, mamãe vai, sim, dar apoio no próximo presidente. Né? Mas mamãe tem uma meta e um prazo para sair. Já falei com ele, inclusive. É uma cachaça, né? A gente gosta. É um voluntariado muito gostoso. A gente conhece muita gente legal. Eu fiz muitos amigos. E isso me deu muita força. Eu tenho pessoas hoje, Lu, que se eu falar assim, já fiz isso. Luana, pode ficar na sua casa? Do sistema. Sim. Cat, Luana, pode ficar na sua casa? Em São José do Rio Pode, Preto? claro, cara, vou viajar. Pô, e Luana ficava lá, Em entendeu? São José, que eu fiquei o dia inteiro no palco, né? Então, na hora do Então, almoço, quem tá tomando conta? Flavinha virou pra mim e falou assim, você não quer levar a Mabê lá pra casa, que ela brinca com as meninas? Olha, Minha mãe tá é lá isso. e olha ela. Eu falei, Mabê, você quer ir? Quero. Ela ficou a tarde inteira na casa da Flávia. É isso. Isso as pessoas não Assim, entendem. Não. Porque elas não entendem que podem, de algo político, surgir uma amizade Exatamente. bonita. Então, isso eu gosto do sistema. Exatamente. Entendeu? Então, acho que a gente pode construir muitas relações, construir muitas ligações, que é muito positivo. E tem uma coisa que eu gosto de fazer muito, e algumas são frustradas, óbvio, nem tudo na vida dá certo, que é fomentar negócios para pessoas. Sabe? Eu acho que eu fiz um grande legado dentro do sistema. Eu trouxe pessoas que eram apagadas no canto, que são puta competentes e que, porra, hoje estão dando palestra no Brasil inteiro. Que fala assim, pô, a Carla me jogou lá dentro, cara, deu certo. Que falava assim, eu não sei palestrar. Falei, você não sabe, porque você não se descobriu, cara, você é foda. Você é muito bom, você é fera nisso. Eu posso dizer, assim, com algumas pessoas que, pra mim, são os melhores do país. Renata Santana, fera e SPED, pra mim, melhor do país, ela. Cara, tá lá em Portugal agora, dona de uma empresa de contabilidade. Foi a primeira vez que ela deu palestra, foi comigo no evento do Sescom, que eu também faço parte do Sescom, tá? Ah lá. Mas, assim, é isso, você fomenta. Multi-entidades. Você traz pessoas pro negócio, você ajuda pessoas. Sim. Ajuda pessoas a se descobrirem, a ter sucesso. É muito bom isso. É muito bom você olhar para trás e você falar, cara, essa pessoa tá aí, que trabalho legal que eu fiz. Né? E é isso com os filhos. Também. Então é como se você tivesse vários filhinhos espalhados por aí. E eu acho que isso faz com que a gente se torne melhor. Eu falo pro meu marido que, levando isso para a maternidade, né? Eu falo para ele assim, o meu ponto de tranquilidade no sucesso da criação da Maria Beatriz
é quando a gente deixa ela com uma pessoa, essa pessoa, quando devolve, fala, olha, quando você quiser, ela é incrível, você pode deixá-la comigo de novo. É isso. Aí eu olho pra ele e eu falo assim, a gente tá fazendo certo. É isso. Então, assim, com a gente ela dá birra, com a gente ela, né, ela tem uma personalidade super forte, ela Jura? tem opinião. Vó e mãe, isso aqui é o quê, gente? Ela tem opinião, né? Ela quer ser ouvida. Então, assim, dentro de casa é um cenário. Mas, assim, o que me deixa meu coração tranquilo é que toda vez que eu precisei deixar ela com alguém que não fosse os avós, já teve uma vez eu estava entregando imposto de renda, o Zé começou com uma crise renal, e aí ele estava em casa com ela, ele me ligou, ele falou, eu tô passando mal, preciso ir pro hospital, e eu entregando imposto de renda, e aí eu falei, Que gente, eu o que eu vou faço? fazer? A minha mãe entregando imposto de renda com um cliente no escritório, era fim de semana, a gente atendendo o cliente, eu liguei pra minha tia, falei... minha madrinha. Eu falei, tia, onde você tá? Ela falou, tô em casa. Eu falei, tá acontecendo isso, isso e isso. Ela falou, pode deixar ela aqui pra ir no hospital. Aí fui, Passou em casa, deixou. deixei, fui pro hospital. Quando passei de volta pra buscar, minha tia falou, olha, pode deixar ela aqui quando você quiser. Eu falei, Parece que nem tem criança em dá casa, um né? alívio. Você fala assim, não, tô educando direitinho, né? Então, assim, esse orgulho de você formar pessoas, né? Então, Sim. assim, e isso eu acho que tá um pouco no DNA da gente que procura a entidade para trabalhar, né? Verdade. Dentro Que você do... tá se dedicando pra alguém que não tem Exato, nada, você nem conhece. Você nem conhece. Então, assim, outro dia eu vi de um mentorado meu que ele se sentia muito sozinho, porque os contadores não se ajudam. Eu falei, cara, que mundo que você tá. Jesus, claro que se ajudam. Porque a gente se ajuda demais. Eu falei, você que tá isolado desse mundo. Eu falei, vem. E aí eu trouxe ele pro nosso mundo. Eu falei, olha aqui o que a gente troca, né? Eu falei, dentro do núcleo de jovens do Sescom aqui de São Paulo, a gente faz encontros, né? O Eric que tá encabeçando lá esse ano. Eles estão fazendo encontros. Eu viajei com o pai dele, agora pra Singapura. Ah, é? Eu falei, Eric, não quero mais você com a gente, eu quero só seu pai, agora que ele se amarrou. Ai, gente. Foi incrível esse evento, né? Foi. Eu fui no de Blumenau, no Nacional. Tava muito bom também. E eles estão fazendo eventos e a gente entrega inteligência do nosso negócio ali pra dividir com as pessoas. Então, Isso é legal, porque você compartilha com de outros também. Exato. Então, assim, a minha vontade, quando eu passei a mentorar pessoas, era, de fato, trazer o mundo da contabilidade para um nível superior, né? Assim, e quando você arrasta o seu colega, você leva todo mundo junto, né? A classe sobe como um todo. Não adianta só a Elô tá lá em cima, só a Carla tá lá em cima e todos os outros lá embaixo cobrando R$100, sabe? É porque esse palco, ele sempre foi assim, né? Agora tá mudando, eu acho legal isso. Então, mas tem que mudar, porque a gente precisa levar a classe como um todo, né? Eu brinco muito, assim, os advogados são o que são porque todos são. Porque todos se levantam, porque todos se defendem. Então, assim, a gente precisa dar a mão, se defender, se elevar, compartilhar, ensinar. E aí eu falo, né, a mentoria, ela nada mais é do que você encostar numa pessoa que já trilhou o caminho que você quer trilhar para encurtar o teu, né? Então, assim, eu fui para essa mentoria, aí da mentoria surgiu a comunidade contábil, que a gente... é como se fosse uma plataforma, ela tem uma carinha de Facebook que as pessoas se associam e lá tem conteúdo pra caramba que a gente tá colocando, pessoas que vão falar lá, a Letícia é uma delas que vai lá falar sobre recrutamento, seleção, RH. Então, assim, a gente vai... Uma rede formando redes. É uma rede formando redes. E, assim, o intuito disso é que as pessoas se fortaleçam, né? Entendam como que elas podem gerir melhor. Porque, por exemplo, tudo que eu faço na minha maternidade, eu quero que as minhas funcionárias tenham a oportunidade de fazer também. Eu acho que para mim não vale de nada eu conseguir estar presente com a minha filha como eu tô, se as minhas funcionárias têm que abandonar o filho e ver de fim de semana. Não faz sentido. Então, assim, a gente fomenta isso dentro do escritório, né? Elas têm a liberdade. Ah, meu filho tá com um pouquinho de tosse, não vou mandar pra escola. Posso ficar em casa hoje? Pode. Pode ficar em casa hoje. Engraçado isso. Eu lá no CRC eu faço isso, acredita? E tem Carla, que ser. olha, eu tô assim. Eu falei, bem, enquanto eu for presidente, vocês podem tranquila, tá? Vocês podem ir, fazer. É porque eu brinco, sabe o que eu brinco, Elô? Eu falo assim, filho só tem mãe, né? Não tem pai, não. Ah, sim. Só mãe que leva pro médico, só mãe que vai em reunião de escola, só mãe que vai. Só. Não é verdade? Filho só tem mãe, não tem pai, não. Mas assim, olha, é muito bom ter conversado com você, uma conversa leve, tranquila. Os olhinhos chegaram até, falou da mãe, a brilhar um pouquinho, né, da emoção. Muito legal. O que você dá de dica aí, Elô? O que você fala para as pessoas, para as mulheres que querem ser mães e ficam sempre com medo dessa questão de ter que largar emprego? Porque não tem como largar o emprego, né? Porque não tem... A gente, como eu disse, nós somos privilegiadas.
porque a gente é empresária antes de ser mãe, né? Então a gente teve um certo privilégiozinho, mas não é fácil, não foi fácil por causa disso. Quais as dicas que você dá para não ter culpa? Bora, vamos lá. Dicas. Eu acho que, em primeiro lugar, não faça conta, né? Não pense muito. Se é um desejo, eu falo muito que filho é uma coisa que é a melhor coisa do mundo se você quer e a pior coisa do mundo se você não quer. Então, assim, tenha certeza de que você quer. E se você quer, tenha, porque é a melhor coisa do mundo. Dedique-se para a criação. Estabeleça limites, né? E, gente, são alguns anos, né? Chega no momento ali da adolescência que ele não vai mais ser dependente de você. Então, assim, driblar a agenda, né? Como eu estava falando aqui para Carla. Driblar essa agenda, ajustar essa agenda até a Mabê ter o quê? 14, 15 anos? Né? Dali para frente, exigem menos da presença da gente, né? Então, curti muito esses anos. E eu acho que o que mudou o meu jogo no empreender e no maternar, que me trouxe essa paz que hoje eu tenho de, né, menos cobrança, menos culpa. Zero culpa nunca vai ser, porque eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Zero culpa nunca vai ser, mas assim, diminuir isso, viver bem com isso, foi quando eu consegui estabelecer horários, eu estabeleço limites. Falar não para algumas coisas. Às vezes eu nego uma palestra ou outra, quando é à noite, eu já estou há muitos dias sem, né? O ano passado eu tive viagem atrás de viagem, foram muitas viagens seguidas, né? Em 45 dias eu fiquei 6 dias úteis em São Paulo, o ano passado. No final do ano passado. Então, quando na sequência eu falei pro desenvolvimento, eu falei, gente, dá uma segurada aí, porque eu preciso me dedicar aqui. Então, é fazer escolhas bem feitas, e o tempo que você tiver com a sua criança, com o seu filho, sua filha, dedique-se de fato. Esquece o celular, esquece a televisão, vai jogar um joguinho, né, de tabuleiro, vai brincar de boneca, vai brincar de carrinho, cozinha se é uma coisa que você gosta, traz seu filho para fazer um negócio que você gosta. Tchutchuca fica comigo na cozinha. Então, faz alguma coisa com seu filho que você tenha prazer de fazer também. É muito bom a gente compartilhar isso, né? Essa é a minha dica. Não deixem de ter filhos por conta de não ter tempo, porque o tempo a gente arruma. Quem quer, dá um jeito. Quer dar um jeito, muito bem. Obrigada, Elô. Viu, Tchutchuca? Aproveitar, mamãe, beijo pra você, tá? Beijo, Mabê. Eu fico com ela na cozinha, ela tava gravando todos os meus vídeos domingo de cozinha. Ela grava pra mim. Gente, ó, a gente volta com mais podcast na próxima semana. Curta nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. E assistam a gente na SDP TV todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília. Até a próxima semana.